Olá, meus irmãos, aí a gente, nesse mês tão mágico, né, que é dezembro, um mês onde o amor está no ar, como deveria ser todo ano, mas como a espiritualidade é tão misericordiosa, está sempre nos envolvendo. Então, uma boa noite a todos, que possamos iniciar a nossa noite aí de trabalho, com muita reflexão em relação à nossa postura diante do Natal, do nascimento de Jesus, dos ensinos do nosso Mestre, e que possamos, né, no decorrer da nossa existência, sermos o mais fiel possível, confiarmos na misericórdia de Deus, em detrimento de todas as dificuldades das quais a gente tem visto o planeta e passando por esse momento, mas que possamos ter certeza que Deus está no leme, que Jesus está conosco, nos guiando nessa jornada, né? Então, muita paz e que Deus nos abençoe aí nas inspirações dessa noite. Natal e eu. Se nós formos no Livro dos Espíritos, a questão 625, Kardec questiona: qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? A resposta é muito pequena. Vede Jesus. O comentário de Kardec, ele assim, alerta, né? E chama-nos a atenção, de uma forma muito fraterna, o modelo de Jesus, né? A vinda do Cristo na Terra, ela inaugura um padrão de comportamento. Existia já a lei que o planeta já estava na regência de Deus, sendo Jesus aí o governador do orbe. Então, houve todo um amadurecimento até chegar nos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas o mandamento estava aí, a prática não estava, o exemplo não estava. Então, Jesus vem e inaugura como eu deveria me comportar diante desse mandamento, a minha ação, como que eu ajo no bem, né? A prática do bem. Porque é muito fácil dizer que ama a Deus, que ama o próximo. O que tu fazes? Qual a prova que tu dá em relação a isso, né? Qual a postura? Então, nós vamos ver que esse mês as pessoas vão falar muito do Natal, do nascimento do Cristo. Algumas vão falar assim: mas não foi dia 25 que ele nasceu e tudo mais. Mas aí eu pergunto a você: se ele nasceu dia 25 ou nasceu em abril ou março, como alguns historiadores acham que seja, qual a diferença que isso faz? A mensagem dele, essa sim, essa faz toda uma diferença. É ela que nós temos que trazer para os nossos corações. Agora, quando foi o nascimento dele, não nos interessa. O importante é que o Cristo nasça nos nossos corações todos os dias. Isso que é importante. Então, que a gente possa todos os dias fazer esse nascimento, ter esse nascimento dentro do coração. Então, essa atmosfera amorosa, essa atmosfera assim impregnada de boa vontade, de querer dar um presentinho, uma lembrancinha para os outros, é natural, porque nós queremos dar coisa para o outro. A gente ainda não sabe dar o melhor para o outro, que é o amor, que é o perdão, é a boa vontade, a tolerância. Então, a gente ainda precisa mostrar esse sentimento como coisas materiais. Então, é muito mais fácil você pegar um objeto e falar assim: aqui de presente para você, eu lembrei de você. Mas eu posso também dizer assim: lembrei de você, fiz uma oração por você. Entendeu? Também posso fazer assim, pegar o telefone e dar um telefonema para uma pessoa que há muito tempo não vê. Isso também é uma prova de amor. Isso é um grande presente. Muitas das vezes a pessoa está precisando ser ouvida, né? Então, essa atmosfera divina que nós estamos vivendo nesse momento, ela tem que ser estendida o ano
inteiro. 365 dias do ano é Natal, porque todos os dias de manhã que nós temos oportunidade de iniciarmos um dia, é mais um dia que nasce. Ele é único, ele é único. Então, nós devemos trabalhar isso muito dentro dos nossos corações. Vejo também algumas pessoas dizendo assim, nossa, no Natal eu trabalho muito, eu fico cansadíssima. Só que a pessoa esquece de completar a frase dizendo, no Natal, o comércio ganha um pouquinho mais de dinheiro, sim. Os nossos irmãos estão trabalhando mais, a indústria está trabalhando um pouquinho mais, os nossos irmãos camelô estão trabalhando um pouquinho mais. E isso é movimento de recurso material que vai ajudar as famílias, que vai ajudar muitas pessoas. É a bolsinha de Natal que chega para aquela criancinha que não tem as coisas. Durante o ano inteiro vai ficar sem. Entendeu? Então, essa reclamação, ela não cabe. Eu tinha uma amiga, quer dizer, tem até hoje, ela está desencarnada, mas é do coração, que em agosto, eu chegava na casa dela, ela tinha 86 anos, e ela estava sempre, todos os dias, costurando. Abria o guarda-roupinha, ela já abria um espaço físico ali, ela ia costurando, de agosto em diante, roupinha, um shortinho, uma coisinha para ela poder oferecer para as crianças carentes. É organização. Então, não quer ficar cansada lá em dezembro para não reclamar? Organize-se durante o ano inteiro. Vai fazer com qualidade, vai ver uma coisa com carinho para o outro, vai ver que, de repente, não é presente que o outro precisa, ele precisa da presença da pessoa na vida dele, né? Então, Jesus vem, então, ele trazendo esse padrão de amor, de paz e de perdão. Porque muitas pessoas pararam naquela expressão da cruz, daquele sofrimento, e esqueceram-se do dia em que a Madalena vai no túmulo e encontra Jesus bem, iluminado, fortalecido, dizendo, eu vou para o meu Pai. E nós ficamos ali na cruz, no sofrimento. É bem verdade, teve o berço, teve a cruz, mas teve o dia da ressurreição. E é isso que nós temos que nos lembrar de Jesus também, porque em todos os momentos ele nos educou, ele nos ensinou. Então Jesus veio da palha, teve aquela viagem cansativa, aquela mulher grávida, não tinha hospedaria, ficaram naquele estábulo. Jesus nasceu naquelas condições para mostrar que não interessa de onde você veio, mas sim quem você é, o que você traz no coração. Essa que é a grande verdade, né? Então, Jesus e nós, será que nós temos ouvido os ensinamentos do Cristo? Será que nós estamos atentos a esses ensinamentos desse irmão maior? Jesus está conosco com motivo de vencer, para que a gente vença as nossas limitações. E a grande mensagem de Jesus, nós temos que nos lembrar que não passará, gente. A grande mensagem de Jesus é universal, que é da lei de Deus. A lei de Deus não muda. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo cada vez mais e praticando cada vez mais, né? A vida nos mostra isso, a vida está toda hora nos mostrando isso. As grandes dificuldades que nós temos é o perdão, né? O Natal, ele tem que ser lembrado, é o perdão. É o perdão. Algumas pessoas na nossa vida vêm para nos ensinar essas lições. A lição do perdão, da compaixão, da caridade, é o exercício. Esse é o padrão de Jesus, né? Esse é o padrão dele. Então, para que a gente se eleve, é necessário trabalhar isso. Essas atitudes, elas são todas internas. A vida dele foi um exemplo. Foi um exemplo o tempo todo. Como eu me porto diante de uma pessoa agressiva, como eu me porto diante de uma pessoa doente,
como eu me porto diante de uma pessoa que quer me perseguir, quer fazer as coisas. Jesus só veio mostrando. Nós temos que lembrar que evangelho significa boa nova. Então, Jesus veio inaugurar no mundo a boa nova. Se nós vermos os ensinos de Jesus, as bem-aventuranças, está ali mostrando o roteiro. O Pai Nosso é um roteiro de vida. E através dessas atitudes, quando ele diz Pai, Abá, Paizinho, ele inaugura ali que nós temos que ter um relacionamento com Deus íntimo. Nem achar que Deus está lá e nós estamos aqui. Não, nós somos filhos de Deus. Deus está conosco. A questão toda é saber se nós estamos com Ele. Essa que é a questão. E Ele vem com uma proposta de inaugurar o reino de Deus dentro de nós. Dentro de nós. Esse reino tem que estar dentro de nós. Por isso que Ele falou que Ele estava preparando o lugar. Então, Deus envia Jesus na Terra com uma prova de profundo amor pelas criaturas, resgatando a criatura da ignorância, da maldade, da insensatez. Nós temos que arrancar dos nossos olhos esse manto da ignorância que tem nos cegado, libertando, assim, os nossos sentimentos para que a luz brilhe. Ele mesmo recomenda, brilha a tua luz. Brilha a tua luz. Mas tem um monte de coisa aqui, ó, tampando. E essa luz não sai, né? Então, o modelo e guia é Jesus. Então, se ele é um modelo, então nós sabemos o que nós temos que fazer. Se ele é o guia, nós sabemos que nós temos que acompanhá-lo. Quando você vai numa cidade da qual você não conhece, você contrata um guia turístico. Ele conhece a cidade, ele vai te ensinar, ele vai te conduzir. Então, Jesus veio na Terra para nos conduzir para o reino de Deus. E ele sabe o caminho. Então, quem eu tenho que seguir? Ele. Qual o padrão dele? Então, assim a gente vai perseverando, né? Então, o modelo que nós temos que seguir é o tempo todo ele. O nosso DNA, isso ele lembra, vós sois deuses. O que eu faço, podeis fazer até muito mais. Ele nos mostra o nosso DNA divino. Vós sois deuses, o que eu faço, podeis fazer até muito mais. Então, a baixa estima, a falta de confiança. Achar que é tão pequenininho, que não possa fazer algo mais. Está sempre arrumando desculpa para não assumir essa grandeza divina, porque isso demanda responsabilidade. Isso demanda responsabilidade. Essa que é a questão, tá? Então, é esse momento que nós temos que nascer. Nesse momento, nós temos que deixar esse homem velho, vicioso, para trás, para renascer um homem novo, para deixar o Cristo ter guarida dentro de nós. Então, o Natal é nascer. Então, vamos renascer. Vamos nos lembrar das mensagens de Jesus. As famílias esqueceram de dizer para as crianças que São Nicolau, muito famoso pelos presentinhos dele, pela caridade que ele fazia, depois transmutado aí nesse bom velhinho de roupinha vermelha pela Coca-Cola e tudo mais, o presentinho, só que o aniversariante, ele é tão bom que quem ganha presente somos nós. A vinda de Jesus foi um grande presente para todos nós. E ele está aí, sempre nos trazendo cada vez mais, trabalhando em nossos corações para que a gente possa edificar esse reino de Deus dentro de nós. Interessante que a vinda de Jesus foi à noite. Para nos lembrarmos que a noite tem muito significado. Quando a vida humana está passando por tempestades, nós nos sentimos nas trevas. E Jesus é a luz. É a luz que ilumina as trevas. Acendeu a luz, acabou as trevas. Você tem condição de ver todo o ambiente, tudo que se passa, quando você acende uma luz. Então, ele veio nos mostrar que ele era a luz. E que nós devemos buscá-lo cada vez mais. Então, o modelo divino
Modelo divino é Jesus, né? Ele veio de Belém, uma cidade insignificante, talvez o quê? Umas 300 famílias, nem isso, coisa pouca mesmo. Marcou a vida da humanidade em 3 anos, dividiu o calendário, foi um divisor de águas. Quem não conhece Jesus, gente? Quem não conhece Jesus? Mesmo as pessoas de outras religiões, quem não conhece, não ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus, ele quer saber: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Porque ainda a criatura humana não sabe o que quer. E Jesus quer saber o que você quer. É necessário a pessoa saber. Porque o padrão do Cristo era esse, olha só. Para o doente, ele era um médico. Para a pessoa ignorante, ele era um mestre. Para a pessoa que não sabia onde ir, ele era o caminho. O ser humano, ele precisa essas diferenças, porque nós estamos doentes da alma, doentes do corpo. A ignorância humana. A ignorância humana. Nós estamos, às vezes, perdidos no caminho, né? Então, ele é tudo isso. Só que, aquela questão, né, gente? A gente tem que fazer a nossa parte. A espiritualidade, ela é misericordiosa, mas a tua parte, ninguém vai fazer. Quando a gente era pequeno, os nossos pais, nossas mães iam lá no colégio fazer as nossas provas? Não. Quando você foi fazer vestibular, alguém foi no seu lugar? Não. Quando você foi ter filho, alguém foi no seu lugar? Não. Quando casou-se, alguém foi no seu lugar? Não. Então, quando você vai trabalhar, alguém vai no seu lugar? Não. Porque a tua parte tem que ser feita. Tá? Ele vai nos guiar nessa jornada. Ele não vai fazer isso pessoalmente. Ele vai arrumar meios, situações, circunstâncias, pessoas, todas para nos ajudar a perseverar, a ir em frente. Ele diz assim: tu credes em mim? Essa palavra crer, na verdade, ela teria que ser traduzida como confiar. Tu confia em mim? Tu confia em mim? Então, isso aqui é muito interessante. A gente tem que parar para pensar qual o nível de confiança que nós temos em Jesus. Qual o nível de confiança que nós temos em Deus. Porque ele vai agir através do pensamento, é livro, é pessoas, é circunstância, através de várias situações ele vai te ajudar, a ajuda vai chegar, só que você tem que estar atento, né? Ele aprimora, ele ajuda, ele ilumina sempre. As palavras dele são de vida eterna. Essa que é a questão. A Terra, ele é muito fascinante, né? O homem, ele caiu muito no imediatismo, tudo agora, nesse momento. Não, esse nosso trabalho é sementeira para a gente colher na outra encarnação, na vida futura, até nessa encarnação mesmo. Até mesmo muitas atitudes. Se eu mudar de atitude, se eu perdoar mais, se eu tolerar mais, em torno de mim muda toda a psicosfera. Em torno de mim vai mudar de forma muito importante. Tanto que se você entrar num aparelho de scanner ou um aparelho de tomografia de ressonância magnética e ele falar assim, pense em Deus, pense em Jesus, vai ter uma reação física, química no seu corpo, como que essa presença é tão forte. Então, sentir Jesus, pensar em Jesus, muda toda a nossa condição. Então, o que nós temos que cultivar é muito mais isso. Mas ele nos alerta, ele tem um roteiro, ele deu o roteiro. No Evangelho, capítulo 17, lá está assim, o homem de bem. Então, nós temos toda a característica do padrão do homem cristão. Está lá, o homem de bem, está lá. Linkado lá, Kardec linkou lá tudinho. Então, o homem de bem. Então, nós já sabemos quem é o nosso guia, o roteiro, e nós já sabemos o que nós podemos fazer. Está lá no Evangelho. Tá?
Então, isso, muitos alcançarão? Sim, muitos alcançarão. Muitos alcançados? Sim, e nós vamos alcançar também esse padrão. Cedo ou tarde, nós vamos alcançar. Olha que interessante, Francisco Cândido Xavier, ele trabalhou o padrão cristão dentro dele. E quando ele fez isso, o que ocorreu? Em torno dele, as pessoas que se aproximavam dele saíam dali melhores. A marca dele foi tão positiva que 2.500 centros surgiram a partir disso. Olha o padrão de Jesus chegando naquele espírito. Gandhi libertou a Índia. E ele nem era cristão, mas o padrão divino nele, a herança divina, fez tudo isso. Isso é a lei de Deus. Está vendo? Quando a gente busca, nós vamos ver Francisco de Assis. Rico, solteiro, o que ele fez? Ele libertou-se de tudo que o amarrava ao apego, que eram as coisas materiais da família dele. Ele libertou-se, transformou-se no Francisco de Assis e marcou a história de fazendo um presépio vivo. Se nós hoje temos um presépio, Francisco de Assis inaugurou isso. Então, o roteiro está no mundo. Tem que o homem perseverar nesse roteiro. Tem que o homem focar para a sua evolução. Então, quando Jesus fala assim, brilha a tua luz, brilha a tua luz. Nós temos que trabalhar muito isso para a nossa evolução, libertando-nos, né, das amarras negativas e saindo desse padrão de crenças destrutivas para ir para a crença que ilumina, que liberta, que consola, que esclarece, que cura. 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 Nós temos que trabalhar isso. Primeiro, aprender a aceitar as coisas de Deus. Termos humildade de assimilar isso, a oração da sabedoria, a oração da serenidade. Senhor, me dá sabedoria para reconhecer o que eu posso, o que eu não posso mudar. E assim seguir adiante. Não ficar perdendo tempo com algo que não vai mudar. Estamos em pandemia, eu posso mudar isso? Não. Eu posso ficar reclamando? Vai ser perda de tempo. O que eu posso fazer? Me imunizar, me preservar, porque se eu faço isso, eu faço uma declaração de amor ao próximo. Eu me preservei, eu estou me cuidando. Eu não vou contaminar o outro. Eu estou buscando fazer todas as coisas certas, porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e moral do Cristo. Nós não podemos negar a ciência, gente. Nós somos espírita. A base da doutrina é ciência, filosofia e moral. Se eu estou negando a ciência, eu tenho que me questionar se eu sou espírita. Eu tenho que me questionar se eu aceito esses ensinamentos, porque o próprio Kardec falou. Se houver algum erro na doutrina, fique com a ciência. Então, nós temos que acompanhar esse processo. Tá? Aqui, Jesus, as atitudes de Jesus. Quando Jesus foi pego no horto, que Judas o trai com aquele selinho da traição, ele podia ter chamado as hostes celestes, ele poderia ter clamado ao Pai que lançasse fogo ali, fizesse acontecesse. Ele tinha essa intimidade divina. O que ele fez? Silenciou-se. Então, o silêncio educa? Sim. O silêncio. O silêncio é importante. Diante de uma pessoa que quer discutir por discutir, a melhor arma é silenciar-se. Silenciar-se. Porque já dizia minha mãe, quando um não quer, dois não brigam. Então, Jesus aqui, ele mostra por que ele era o príncipe da paz. Eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Tem gente que quer paz fazendo guerra. Tem gente que quer paz batendo boca. Não existe isso, gente. Não existe isso. Ele é o verbo vivo. Mas é um verbo que acertava no que ia falar.
E Jesus veio pessoalmente fazer o dever de casa e mostrar para os irmãos, em evolução, como que se praticava o padrão de Deus, das leis de Deus, o padrão divino, né? Então, nós vamos ver aí todos esses ensinamentos, né? Jesus e a mudança nas pessoas. Nós vamos ver Jesus, ele, diante de Zaqueu. Qual foi a postura de Jesus diante de Zaqueu? Zaqueu, quando teve a oportunidade de ter aquele contato com Cristo, ele larga o homem velho e nasce um novo homem, com uma nova atitude. Ele larga o homem velho e deixa que o homem novo brote nele. Era Natal, olha. Vendo a diferença? Magdala, ela se prostituía. Jesus inaugura nela um padrão. Qual o padrão? De amor. Porque o corpo é um templo. Eu não posso deixar qualquer um fazer qualquer coisa no meu corpo. Não, ele é um templo. E ele ensina ela isso, a sublimar-se. E aí inaugura um padrão de prostituta a cuidadora de leprosos. Olha só o que é Natal. Pedro pegou a espada e pá, cortou a orelha do soldado Malcolm. O que ele diz para Pedro? Pedro, embainha a tua espada, pois que aquele com a espada fere, com a espada vai ser ferido. Ele alerta que a violência não leva a nada. Que uma arma numa mão de uma pessoa que não sabe usar é 2 vezes mais perigosa. Gerou um karma com o Pedro desnecessário. Ele vai e coloca a orelha no lugar dele, na cabeça, na orelha do rapaz, no lugar do soldado Malcolm, né? Olha só, e fala com ele, que é isso? Eu não preciso de violência. Não preciso de violência. Então, nós estamos muito equivocados sobre essa mensagem que está gerando. Nós temos que estar muito atento. O padrão de Jesus é amor. O padrão de Jesus é amor, é perdão, é tolerância. Então, ele quer que cada um de nós assuma essa herança divina, esse reino de Deus dentro de nós. É um reino de amor, é um reino de paz. E responsabilidade. Responsabilidade, Dila. O que ele diz? Cada um segundo as suas obras. Opa, isso é responsabilidade que eu tenho que ter diante das situações da vida. Ah, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Não. Qual a minha responsabilidade diante dessa situação? Quais atitudes que eu tomei que geraram isso? Ah, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu chefe, a culpa é do governo, a culpa é... Não, e a minha atitude, responsabilidade. Nós temos que buscar isso, resgatar isso. Cada um segundo as suas obras. Então, o que ocorre? O evangelho começou na manjedoura, começou. Mas ele tem que morar dentro de nós. Ele começou lá no meio dos bichinhos e tudo mais. Mas ele tem que ter guarida dentro dos nossos corações. E acabar com essa condição da cruz, né? Da cruz. A cruz, nos libertarmos disso. Ele nos diz, eu venci o mundo. Mas o que ele vê? Os vícios, o apego, os apelos. Eu venci o mundo, ele não ficou seduzido por essas coisas, porque ele sabia que isso era passageiro. Nós estamos utilizando coisas materiais, mas nós temos que cuidado quando elas nos dominam. Nós podemos usá-la com equilíbrio, com assertivo, tudo direitinho. Só que tem que tomar muito cuidado quando perde o equilíbrio.
entendeu? E ele diz aqui, ó, eu venci o mundo. Quer dizer, alertando-nos que muitos vão se perder exatamente pelas ilusões. Como é que eu conheço um espírita, Dila? Se ele está perseverando, pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. É assim que eu reconheço um espírita. Eu vou reconhecer um espírita pelas palavras dele, pelas atitudes dele. A gente pode enganar o mundo, mas não vai enganar Deus nem a espiritualidade, gente. Ah, eu sou espírita, e virar os olhinhos. Ah, Jesus, não adianta. A espiritualidade viu que está dentro do homem. O que diz a Bíblia, gente? O homem de bem tira coisas boas do tesouro bom que ele tem no coração. O homem mau tira as coisas más que ele tem no mau coração. Você não vai colher laranja num pé de mamão. Não. Vai colher mamão, vai colher laranja nos pés específicos. Então, é um alerta. Porque o que ele está chamando a atenção da gente? O apego, esse desequilíbrio nosso. Muitas pessoas no Natal vão fazer dívida para o ano inteiro. Muitas pessoas com esse afã de fazer coisas que está certa, tem direito, quer fazer, pode fazer? Pode. Mas faça com equilíbrio, para ter alegria o ano inteiro, para dizer assim, que bom, eu tive a oportunidade de dar um bom presente para o meu filho, para minha esposa, para minha mãezinha, mas não precisa endividar-se, não precisa comprometer-se o ano inteiro. Nós estamos num país com 10% de inflação, com 18 milhões de pessoas desempregadas, com possibilidades seríssimas. Então, nós temos que estar muito atentos a isso tudo, muito atento, né? É aniversário de Jesus. Ai, o melhor presente é ele. Que dia que Jesus nasceu na sua vida? Que dia que foi Natal na sua vida? Sabe, aquele dia que você viu a diferença. Eu vou contar uma coisa particular para vocês, peço licença, vocês me desculpem aí, Alberto, os dirigentes aí. Em 2009, eu fiz uma cirurgia muito grande no abdômen, algumas pessoas sabem disso. Só que no terceiro dia pós-operatório, não, segundo dia pós-operatório, eu passei muito mal, muito mal. A coisa ficou assim muito ruim, já era muito tarde da noite, foi assim uma entrada de madrugada muito, muito difícil, muito difícil. E eu tenho 2 filhos, um filho ficava de dia e um filho ficava à noite. E eu e meu filho, assim, né, muito nervosos diante daquela situação. Eu fiz as minhas orações, fiquei quietinha e tudo, e caí numa pequena madorna, e eu tive um contato espiritual. E esse irmão falou assim para mim, acalma-te, tu vais para tua casa e vai montar a tua árvore de Natal. Eu acordei. E aquela palavra, aquela mensagem que eu iria montar minha árvore de Natal, me alimentou meus dias lá no hospital. Entrava outubro, né? Porque eu entrei para o hospital 27 de setembro. E quando eu saí, 30 dias depois, a partir daí, dia 1º de novembro, eu coloco meu presépio, monto a minha árvore, eu faço culto no lar todos os dias. Isso há 33 anos eu faço isso. Mas naquele dia foi especial. Porque ali, naquele momento de sofridão, foi o Natal que me resgatou a esperança que aquilo era passageiro. Mesmo que no simbolismo de uma árvore material. Mas eu estaria fazendo algo que marcaria a minha vida, sabe? Então, que dia foi Natal para você? Com certeza o Natal maior na minha vida foi o dia que eu entrei na doutrina espírita. Com certeza, com certeza.
Mas esse dia marcou profundamente, porque eu estava num momento muito difícil, né? Mas será que a gente é igual o Tomé, que ainda está duvidando, né? O roteiro é o Evangelho. O roteiro é o Evangelho. As pessoas que duvidam, Jesus diz assim, mas essa gente do mal, que não sei o quê, essas coisas todas que a gente me vê falando. Mas Jesus diz para cada um de nós, quanto a isso tudo, esquece. Segue-me tu, ele diz, segue-me tu. Nós não precisamos ficar nesse trololó. Porque fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é aquilo, ciclano. Esquece, segue-me tu. O evangelho é para cada um de nós. Nós não vamos mudar ninguém, nós só podemos mudar nós mesmos. Então, segue-me tu, de Jesus. Esse é o convite. Segue-me tu. Então, vem você. Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós. É o convite dele, vinde a mim. Então, com certeza, a esperança dele e o aguardo dele é que a gente aceite esse convite e siga o caminho. E siga. Nós já ganhamos o presente da Boa Nova. O Evangelho está aí, nos mostrando o roteiro, nos mostrando que nós temos condições de vencer isso tudo, né? O grande presente que nós recebemos foi o da esperança, da vida futura, dos mundos habitados, de podermos reencontrar com os nossos queridos que desencarnaram, a certeza que os nossos irmãos, mesmo esses todos que desencarnaram da pandemia e de todas as outras patologias, porque todo dia se nasce e se desencarna, mas Deus é misericordioso. Jesus mesmo disse, eu, Pai, trabalhamos todos os dias. Todos os dias sai da mão de Deus novas e novas criaturas, e mundos, e mundos, e mundos, e mundos. Então, qual o nível de esperança? Qual o seu nível de fé? Qual o seu nível de confiança nesse evangelho? Isso é Natal, gente. É Natal. É Natal. É um Natal interno. É um Natal de reflexão. Não um Natal para fora, para dizer Feliz Natal. Não. É Natal dentro de mim. Para que quando o outro chegue perto de mim, reconheça o Cristo que eu trago dentro de mim. É isso, ele quer que a gente mostre, vós sois igrejas vivas, que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja? Ele diz, eu sou o bom pastor. O que o bom pastor faz, gente? Ele cuida e zela da ovelha. Ele mesmo disse que um pastor que tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele vai atrás, ele põe nas costas, traz a ovelha, mas ele protegeu as 99. Esse é o bom pastor, gente. Ele é a luz do mundo. Você imagina, quando o evangelho chega na sua vida, é uma nova luz, é uma nova esperança. Tudo muda. Tua visão do mundo, as coisas. Lembra o que Chico pediu a Nossa Senhora? Uma frase que o ajudasse em todas as situações. E a mãezinha mandou, tudo passa. A alegria passa. O sofrimento passa. Porque tudo passa. O único dia que nós temos é o dia de hoje. Porque daqui a pouco ele vai ser ontem. O de amanhã nós não sabemos. O de ontem já passou. Nós temos esse dia. Esse dia. Ele diz sal da terra. O que é o sal? Olha que interessante. Uma panela de arroz, 2 xícaras de arroz. Você coloca acima do arroz 2 dedos de água. Você põe alho a gosto, né? Se você gosta, azeite a gosto. Mas você põe um pouquinho assim de sal. E tudo aquilo tem sabor. Olha o que é o sal. Numa pequena dose, ele muda toda uma situação. Ele põe vida naquilo. Põe sabor. Jesus é o sabor das nossas vidas. Ele diz, bem-aventurados aflitos,
porque eu vos consolarei. Ele vai consolar. Ele vai amparar. Ele nos sustenta na dor. Nós não passamos essas situações todinhas sozinhos de jeito nenhum. Nossos amigos espirituais, nossos protetores espirituais, os espíritos afins que têm compaixão da gente, está sempre cuidando, zelando, amparando todos nós. Então, ele nos sustenta na dor, ele nos consola, ele nos busca o tempo todo, no vinde a mim, né? O tempo todo. Mas na maior coisa, ele nos liberta da ignorância, ele nos liberta da maldade, ele nos liberta de tudo que o afasta, que tem nos afastado de Deus. Só que o homem está preocupado com a comida da terra. Ele está preocupado com a comida da terra, com as coisas da terra. E o alimento que Jesus nos oferece é o alimento da alma, que não vai ter ferrugem, que ladrão não vai te tomar. Vai ficar eternamente dentro de você. É esse alimento que ele quer oferecer. Lembra o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mostrando que o tempo todo esse pastor está guiando, amparando, conduzindo. Salmo de Davi, mostrando o bom pastor. E o que Jesus dizia que ele era? Ele era o bom pastor, ele era o mestre. Eu sou o bom pastor. Nada nos faltará. Então, qual o nível de confiança que eu tenho nisso? Outro salmo diz assim: eu sei que tu me sondas, sei também que tu me conheces. Então, olha só, a espiritualidade, ela sonda o coração do homem. E lá ela vê se esse coração tem boas ou más coisas. Porque nós podemos esconder do mundo, mas nunca de Deus. Nós podemos enganar uma pessoa ou outra pessoa por um tempo, mas não vai enganar todas as pessoas o tempo todo. Uma hora a máscara cai. O Natal é boa nova, né? O Natal é esperança. Jesus é a maior prova de amor de Deus para com o homem. Mandou seu filho, que já tinha alcançado o nível de perfeição, para vir aqui nos ajudar, nos orientar, nos conduzir. Que é maior prova de amor que isso? Então é Natal. Vamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Vamos ter compaixão do outro. Porque é muito fácil apontar o dedo, ficar criticando. Não, esquece isso, sabe? Vamos trabalhar nossa gratidão. Em detrimento disso tudo que nós passamos esse ano, nós chegamos no mês de dezembro. Olha que bênção. Nós estamos aqui. Eu perdi meus familiares, eu tive isso, eu tive aquilo. Teve. Todos nós tivemos alguma coisa, mas nós chegamos aqui. Vencemos muita coisa e devemos celebrar. Devemos ter alegria por ter chegado até aqui. Mas devemos aprender a cultivar a resignação, a coragem e a obediência dentro dos nossos corações. Esse é o grande trabalho, né? Esse é o grande trabalho. Então, vamos vencer isso. O padrão do Cristo é o padrão do amor. Então, qual padrão é esse? De dar graça. Como Paulo nos lembra, que nós temos que aprender a dar graça em tudo dai graça. Nós sofremos muito, sim, dá graça. É uma expiação. Nosso planeta é um planeta de prova e expiação, gente. A transição planetária, esse planeta de transição, vai ocorrer quando nós mudarmos o nosso padrão. Quando a gente aumentar o amor e diminuir o ódio, a ganância, o orgulho. Aumenta o amor. Opa! O planeta faz a transição dele. Agora, se a gente insistir num padrão negativo,
nós vamos ficar aqui, né? Pai Nosso é o roteiro, a gente tem que lembrar, né? Bem-aventurado é a certidão de que tudo vai dar certo. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurado o brando, porque esse herdarão a terra. Bem-aventurado o pacífico, vai ver a Deus. Olha que coisa maravilhosa, as bem-aventuranças. O que tem fome e sede de justiça. Tudo isso, nós estamos aqui. Mas o que ele diz dos misericordiosos, que tem que dar perdão? Vai receber o perdão. O perdão, o ódio ata, o perdão liberta, que é o amor. O ódio ata, o perdão liberta. Então, nós temos que aprender a libertar. Temos que nos libertar, e tem que ser agora, para que esse reino de Deus tenha guarida dentro de nós. Para que esse reino de Deus tenha condição dentro de nós, tá? Nós vamos ver na questão 621, onde está escrito as leis de Deus? Opa, na nossa consciência. Na nossa consciência. Então, qual o padrão de Jesus? O que está na nossa consciência? O que é que está lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que você quer para você é o que você vai dar para o outro. Ah, não, eu quero tudo para mim e nada para o outro. Não, não é o padrão do Cristo. Não é o padrão do Cristo, tá? Ele nos diz que ele é o pão da vida. É o pão que alimenta, é o pão que regenera, é o pão que nos dá condição de sair ali e trabalhar o pão material. Porque através da esperança, da boa vontade, eu vou conseguir vencer as minhas limitações, eu vou arrumar alguma coisa para o meu sustento de vida, tá? Quem crê em mim nunca perecerá. Quem crê em mim nunca morrerá. Então, qual o nível de confiança e de crença que nós temos nele? Nós temos que pensar nisso tudo, por isso que é uma reflexão. Eu sou o pão da vida, que veio do céu. Ele é o pão da vida que veio do céu. Então, os recursos, os ensinamentos dele vão nos alimentar, tanto nas dificuldades quanto nos dias bons, que eu vou aprender. Sendo a luz do mundo, ele ilumina. Mas o que ele pede do discípulo? Que o discípulo seja também a luz do mundo. Nós temos que trabalhar essa luz dentro de nós. Ele diz, eu sou a porta. O que é a porta? É a passagem de um lugar para o outro. Então, passagem de um lugar para o outro. Quer dizer, esse estado meu, e eu entrei no padrão do Cristo, eu tenho que sair uma outra pessoa. O que André Luiz nos diz? Que quem tem 2 semanas do Evangelho já tem que ter uma mudança de atitude. 2 semanas. 2 semanas. Então, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então, o pastor conduz a ovelha, o pastor protege a ovelha. Ele é o bom pastor, então nós temos que buscar quem nos protege e cuida de mim. Então, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho. Então, o padrão do Cristo. Eu sou a vida. Por que ele é a vida? O alimento que ele me traz me alimenta e me dá vida, né? Ele me alimenta e vai me dar vida, para eu ter condição de quê? De construir um reino de Deus dentro de nós. Eu sou a verdadeira videira. A videira, ela está cheia de galhos, e vós sois o galho. O galho que tiver fora da videira, ele seca e morre. Então, como que eu tenho que ter vida? Eu tenho que ter vida com Jesus. Ele vai me dar a seiva, igual a árvore, o galho da árvore lá. Ele precisa estar conectado ao tronco, senão ele vai secar e morrer, né? Então, nós também, nós temos que nos alimentar, e esse alimento é o Evangelho. Para que onde está o galho, fica o fruto. É ali que dá o cacho de uva. É ali que vai dar o fruto. Então, nós temos que pensar muito. Por isso que ele chega perto daquela figueira e não encontra nada. A figueira não tinha nada. Estava linda, frondosa, cheia de coisa, mas não tinha um fruto.
É aquela pessoa que parece, mas não é. Parece bom, parece, só que no fundo não é. Não tem fruto, não é substanciosa. Então ele diz aqui, olha, mas meu mandamentos vos deixo. Qual o mandamento de Jesus que ele deixou para os discípulos? Amai-vos uns aos outros. Como é que eu conheço o meu discípulo? Pelo amor que ele dissemina, pelo envolvimento, pelo amparo um com os outros. Então, aqui está o rótulo do discípulo, é o amor. Tá? Ele diz aqui, ó, eu não vim no mundo para servir, para ser servido, eu vim no mundo para servir. E aí eu vou voltar lá atrás, quando Nossa Senhora Maria de Nazaré é procurada pelo anjo, dizendo da anunciação, da gravidez e tudo mais, faça-se em mim sua serva. Opa, padrão, olha o padrão, servir, que servir é um ato de amor, de humildade. Olha só, eu não vim no mundo para ser servido, eu vim no mundo para servir. E aí nós vamos ver Jesus, no padrão dele, mandando o discípulo fazer o quê? Na prática do bem. A prática do bem. Não foi vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Olha só, isso está na Bíblia, textual tem João. Não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. Olha a responsabilidade aí, cada um segundo as suas obras. Que tens? Jesus pergunta para você, que tens? Lembra nessa passagem no Evangelho? Ele pergunta assim, que tens? Aí ele fala assim, 2 peixes, 5 pães, não me lembro a quantidade agora. Então, se ele viesse nesse momento e dissesse para você assim, que tens? O que nós temos para oferecer para Cristo? O que nós temos? É Natal, gente. É Natal. Isso é Natal. – 2022. 2022, ele vai ser tudo o que você quiser, mas vai ser tudo o que você fizer que ele seja. Quiser que ele seja, se você fizer a sua parte. Eu quero uma vida maravilhosa. Então, né? A vida é assim. Eu planto hoje, eu cuido, aí vai crescer, vai dar frutos e eu vou colher. O que eu semeei no ano de 2021 para que eu possa colher em 2022? Porque nós não podemos nos enganar. Aqui não tem fadinha, não é Harry Potter. Harry Potter tem aquelas varinhas, né? Não tem. O que eu plantei em 2021 que eu vou colher em 2022? Eu plantei mais paz em torno de mim, mais compaixão, mais tolerância, mais abertura, mais perdão. Eu fui comedido nas minhas coisas materiais, eu me organizei financeiramente. Para eu colher, gente, eu tenho que plantar, eu tenho que me organizar. Não é um pensamento mágico, que eu vou acordar amanhã rica. Mas eu fiz algo. Eu queria ter tanta paz na minha vida. O que eu tenho feito na minha vida para que eu gere paz em torno de mim? Sou tão carente, queria tanto amor. Eu vejo um monte de mulher falando assim, homem não presta. Homem não presta. Então, para que você quer um homem se você diz que, que nenhum presta? Eu vejo um homem dizer, a mulher não presta. Então, para que você quer mulher se você diz que nenhuma presta? Você tem que dizer assim, Jesus, que eu seja digna de encontrar uma mulher que toque meu coração, que seja uma boa companheira para mim. Ou dizer assim, Jesus,
que eu seja digna, amorosa de encontrar um bom companheiro para mim e eu ser uma boa companheira para ele. E assim por diante. Ah, Júlia, eu não estou trabalhando. Então, você tem tantos talentos. Qual talento que você tem agora que você pode usar para a sua subsistência? Tem que pensar. É assim, ó. Tudo acontece quando o trabalhador faz a parte dele. O trabalho acontece quando o trabalhador está pronto. Ah, não, eu queria muito trabalhar, mas aqui serviço é muito ruim. Não quer trabalhar. Porque quem quer trabalhar, pega uma enxada, pega uma vassoura, pega um esfregão. Isso quem quer trabalhar. Ah, eu quero muito passar na faculdade. Está estudando, filhinho? Está estudando? Porque se está estudando, existe possibilidade. Mas se não está, como? Meu marido, minha vida, meus relacionamentos, então, né? Faz uma boa vontadezinha, trabalha para Jesus, espalha a paz em torno de você. Aí o seu casamento muda. Richard Simonetti conta uma história muito interessante, ele já desencarnou. E ele dizia que um amigo dele um dia falou com ele assim: eu não aguento minha família, não aguento a minha empresa, ninguém me respeita, é uma vida de caos, é muito sofrimento. Aí ele falou assim: faz essa oração. Aí ele voltou para o Richard e falou assim: essa oração não valeu nada, não aconteceu nada. Aí ele falou assim: mas você está fazendo direito? Que a minha esposa possa mudar, que o meu filho possa mudar, que o fulano possa mudar. Ele falou: não, meu irmão, não é assim não. Que eu possa ter paciência com a minha esposa, que eu possa ter paciência com meus filhos, meus funcionários. Papai, ele foi. Passou um tempo, ele procurou o Richard Simonetti. Ele falou assim: nossa, ensinei para um monte de empresário aquela oração que você ensinou. Porque agora tudo mudou, você tem que ver minha mulher, que mulher maravilhosa. Você tem que ver meus filhos, meus funcionários. E aí? Quem mudou? Ele mudou de atitude e gerou em torno dele felicidade. É Natal. E eu rogo para vocês, para mim, para todo mundo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo tenha guardado em nossos corações. Que a doce Mãe Maria permaneça a nos envolver. E que os amigos espirituais estejam sempre do nosso lado, nos intuindo, nos direcionando, nos amparando, para que a gente possa vencer tudo isso. Sabe? Que seja um ano bom, cheio de saúde, paz. E, gente, trabalho, né? A espiritualidade quer que todo mundo colabore com ela. Então, só para fechar, Casimiro Cunha, canção do Natal. Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria, a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envolto na luz da prece, louvo-te os dons supremos, nas flores que trazemos, cantando de gratidão. Felizes, reverentes, rogamo-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Feliz Natal, um próspero ano novo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva todos nós, que os homens aprendam o amor, a compaixão e a caridade, que os países pobres tenham o merecimento de receber as vacinas, e que não adianta nada nós estarmos vacinados e o resto do mundo não. Então, que os nossos irmãos tenham esse merecimento para que cada vez mais saudáveis a gente possa retornar melhores, mais fraternos, mais dignos de Jesus para as nossas vidas e que ela possa cada vez mais evoluir e que nós possamos mostrar esse Cristo que nós trazemos dentro de nós para todos que se aproximar da gente. Muita paz, gratidão a essa casa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe.